Medo e apreensão definitivamente não estavam nas expectativas dos primeiros habitantes do balneário Água Limpa, situado na fronteira dos municípios de Nova Lima e Itabirito, região metropolitana de Belo Horizonte. Aos pés da Serra da Moeda e adornado por uma fabulosa lagoa azul, como aquela encontrada no vizinho Alphaville, até os anos 2000, o então pacato bairro transmitia uma imagem de paz e tranquilidade que só uma típica paisagem campestre poderia oferecer. E não era só a paisagem que sugestionava que aquele seria um bom quintal para todos. Moradores mais antigos têm orgulho de contar que o balneário foi lançado por Juscelino Kubitschek, o prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e presidente brasileiro cuja trajetória esteve intimamente relacionada a grandes realizações urbanas. Um clube modernista ainda hoje situado na beira da lagoa, feito um iate tênis clube de Belo Horizonte, não só parece reforçar o vulto de JK, como também levanta uma questão corriqueira. Quem foi o arquiteto responsável pela obra? Território de grandes inquietudes e controvérsias. O fato é que nos anos 1950 se anunciava o maior e mais arrojado plano de urbanização do país no mais pitoresco recanto das Alterosas. O primeiro capítulo de uma história que ainda seria marcada por uma rede de motéis espalhados por todo o Brasil, políticos importantes, misses brasileiras, um avião soviético apreendido em São Paulo e ameaças de morte. Mas o plano de voo começa justamente no balneário, uma pampulha no vetor sul de Belo Horizonte. Um sonho americano no coração de Minas Gerais. A edição natalina do jornal Tribuna de Minas de 1953 trazia um anúncio, um tanto eufórico: espetacular à procura e terrenos de água limpa. Numa demonstração impressionante do valor do audacioso empreendimento, foi praticamente encerrada a venda de lotes na mais bela cidade balneária do país. Dos 3.000 lotes de água limpa, poucos restam ainda à disposição do público, com assinatura da construtora Alfa, destacando a urbanização e vendas do loteamento recém-aprovado pela Prefeitura de Nova Lima. O anúncio listava os atrativos do balneário, valorização imediata do seu terreno, água pura de várias nascentes em pleno balneário, posição privilegiada à margem da BR-3, antigo nome da BR-040. Clima saudável o ano inteiro, paisagens maravilhosas em planícies incomparáveis, 30 minutos apenas do centro da cidade. O mais arrojado projeto urbanístico já idealizado e em execução no Brasil. Região ideal para o seu weekend. Belos lagos e bosques. No primeiro dia de 1954, era a vez da revista Alterosa trazer um novo anúncio. Impressionante. 2.000 lotes vendidos em apenas 15 dias. E destacava, pela primeira vez na história imobiliária de Belo Horizonte, registra-se este acontecimento excepcional. Uma empresa vende 70% dos terrenos de um loteamento antes de lançá-los oficialmente à venda. Isto aconteceu com o já famoso balneário Água Limpa, da construtora Alfa, numa impressionante demonstração de confiança, por parte do povo, no maior e mais arrojado plano de urbanização já lançado no país. 3 meses depois, o jornal Doa a Quem Doer já trazia animadas informações sobre o andamento das obras. O asfaltamento da estrada BR-3 está sendo feito pelos poderes públicos, a formação de 3 belíssimos lagos e a urbanização local. Concepções da técnica moderna são realizadas pela construtora Alfa. Ainda no papel, o balneário Água Limpa se projetava como a primeira grande oferta residencial nas margens da tão sonhada e promulgada BR-3, a rodovia Rio,
Belo Horizonte prometida por Juscelino Kubitschek, quando ainda governava Minas Gerais. Era a antiga ambição dos que almejam o acelerado progresso do Brasil e querem os estados vinculados por modernas e eficientes estradas, diria JK, 3 anos depois, já presidente. Eu a prometi como candidato, mantive no governo o firme propósito de concluí-la e tenho a felicidade de inaugurá-la no primeiro aniversário do meu mandato. O lançamento da estrada selava não só o progresso rodoviário e automotivo, que seria característico no governo de Juscelino, como antecipava o início da expansão do vetor sul de Belo Horizonte em direção à vizinha cidade de Nova Lima. Dona de quase todos os terrenos lindeiros à rodovia, como este onde nascia agora o Água Limpa, a Morro Velho, St. John Del Rey Mining Company, encontrava 2 grandes e novas jazidas para explorar, a de ferro e a imobiliária. Em poucos anos estariam às margens da estrada novas minas e outros loteamentos para residências e casas de campo como Retiro das Pedras, Jardim Canadá, Vale do Sol e Morro do Chapéu. O balneário se revelava como um chamariz deste ambicioso projeto. Ainda no jornal Doa a Quem Doer de março de 1954, a construtora Alfa anunciou: a beleza panorâmica, o clima privilegiado, 1.350 metros. A pureza das águas são dotes divinos que só o balneário Água Limpa possui. Para a restauração de suas energias e descanso espiritual, passe ali seus fins de semana, proporcionando saúde e alegria aos seus filhos. Declarando que seus 3.000 lotes estavam praticamente todos vendidos, a construtora Alfa forjava também um novo atrativo turístico nas imediações de Belo Horizonte. Mas faltava ainda um ingrediente especial para atrair as figuras da mais alta projeção social em Belo Horizonte. No dia 23 de julho de 1955, a renomada revista O Cruzeiro estampava o balneário de Água Limpa. A página trazia um álbum de fotos com Aparecida Benz, eleita Miss Minas Gerais naquele ano, posando para a peça publicitária que anunciava a criação do Clube dos 300, uma agremiação de elite para a elite mineira. Banqueiros, industriais, médicos, engenheiros, advogados, jornalistas e comerciantes, figuras da mais alta projeção social em Belo Horizonte, reuniram-se para fundar, em Água Limpa, um clube ideal, projetado nos moldes das mais famosas agremiações campestres dos Estados Unidos. O anúncio também respondia a uma questão criada por ele próprio. Eis porque Água Limpa foi escolhida para a sede do Clube dos 300, distante apenas 32 quilômetros de Belo Horizonte pela BR, já em fase de asfaltamento, 20 minutos de automóvel. Topografia belíssima e clima privilegiado. 2 grandes lagos artificiais. 300 metros de praia à margem do lago principal. Água puríssima em abundância. Nascentes próprias. Campos de esporte e playground infantil. As obras se iniciaram no final dos anos 1950, resultando em uma construção modernista, a exemplo do conjunto arquitetônico da Pampulha, assinado por Oscar Niemeyer na década anterior. Batizado oficialmente de Clube Náutico Água Limpa, os jornais da época não detalham quem seria o arquiteto responsável pelo projeto. Anos depois, contudo, uma anunciada expansão seria atribuída ao engenheiro civil Gil César Moreira de Abreu, engenheiro-chefe da construção do Estádio Mineirão na década de 1960. Junto do Clube Náutico nascia também o Motel Clube Minas Gerais, um empreendimento de Motel Clube Sociedade Incorporadora Lida, e da construtora Alfa, do outro lado da lagoa.
Se por um lado a arquitetura do motel se apresentava mais tímida e conservadora, por outro, se anunciava como o primeiro de uma ambiciosa rede de hotéis que seriam construídos no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Três Marias, Guarujá, Guanabara e Guarapari. Em entrevista para o jornal Diário Carioca do dia 15 de abril de 1962, um dos diretores da Motel Clube Sociedade Incorporadora Liteda, Cícero Ferreira Nadais, apontou que o Água Limpa possui, além dos conjuntos de motéis, um excelente lago, o Clube Náutico, campos de vôlei, basquete, quadra de tênis, 2 piscinas naturais com ducha e playground. Além disso, no lago é permitida a pesca e nada menos que 40 fontes de água pura e altamente mineralizada poderão ser usufruídas pelos sócios. Sobre o edifício sede do motel, o diretor detalhou: possui 2 pavimentos, sendo que no andar térreo existem o hall de entrada, sala de recepção, restaurante, salão de bilhar, 2 salões para jogos permitidos e mais 14 apartamentos para casal e criados, que poderão ser usados para casos de emergência. No primeiro andar, um salão para boate, um bar americano, uma moderna cozinha, completa lavanderia inteiramente automática e mais 3 apartamentos compostos de sala, quarto e banheiro. A iniciativa de todo este complexo era de José Caetano Drummond, um homem que não se contentou em ver o mundo e suas coisas, foi mais além e teve a antevisão da realidade nacional e acreditou no desenvolvimento do turismo no Brasil, segundo palavras dos jornalistas Fernando Brandt e José Nicolau, que escreveram sobre o Motel Clube em 1970, em uma sessão que a rede mantinha na revista paulistana A Cigarra. Já é tempo de se escrever a história do Motel Clube Minas Gerais, já é tempo de se falar sobre seu fundador, sobre seu início, seus 10 anos de existência. Ao lado de José estavam seus filhos Hamilton Caetano Drummond e Elcio Caetano Drummond, que já respondiam como diretor-presidente e diretor-vice-presidente do MCMG, Motel Clube Minas Gerais, desde pelo menos 1966, ano em que José veio a falecer. O cargo de diretor-tesoureiro era ocupado pelo seu terceiro filho homem, Cid Mattioli Drummond. As páginas do Motel Clube na revista A Cigarra já tinham publicado a história de José Caetano em 1969 e previam: quando for escrita a história do turismo em nosso país, certamente haverá uma página dedicada a José Caetano Drummond para contar sua obra, tornada realidade graças a muito trabalho, idealismo e sacrifício, sempre impulsionada por sua incansável fé e esperança sem limites no seu trabalho e no apoio que receberia dos que dele se beneficiariam mais tarde. Nascido em Ponte Nova, município da Zona da Mata Mineira, no dia 23 de novembro de 1906, José Caetano Drummond estabeleceu-se em Belo Horizonte como empresário de múltiplas empresas e negócios, especialmente no mercado imobiliário. O Motel Jornal, publicado na revista A Cigarra de 1969, listava alguns de seus legados, como a usina de açúcar Ovídio de Abreu, na cidade mineira de Lagoa da Prata, além de vários loteamentos na capital mineira, bairros Sion, Ipanema, Soberana, Tupi, Flamengo, Bandeirante e o balneário de Água Limpa, marco inicial do seu maior feito. É que do primeiro motel em Água Limpa, a rede hoteleira foi se espalhando pelo país, ganhando leitos em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Ilhabela, São Paulo, Poços de Caldas, Minas Gerais, Guarapari, Espírito Santo e outras dezenas de cidades turísticas brasileiras. Segundo o anúncio da companhia,
Essa era uma iniciativa inédita no Brasil. Comprando uma cota, os sócios teriam descontos e vantagens em todos os motéis da rede, além de entrada franca em qualquer um dos clubes conveniados. Em 1970, ano da reportagem de Fernando Brant e José Nicolau, eram 58 hotéis em funcionamento, além de 7 clubes de campo. Do pioneiro Clube Náutico Água Limpa, os sócios do MCMG podiam desfrutar agora do Country Club Itatiaia, Itatiaia, Rio de Janeiro, Guratiba Country Club, Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro, Brasília Country Club, Campos Novos Paulista, São Paulo, Clube de Campo Aralu, Santa Isabel, São Paulo, Clube Fazenda Boa Fé, Teresópolis, Rio de Janeiro, e o Enchanted Valley Club, Rio de Janeiro. Em 1969, 157.719 pessoas se utilizaram deste patrimônio, que lhes pertence, destacaram Fernando e José. E a rede, agora, estende seus braços para fora do país, com a aquisição do Grande Hotel Espanha, em Montevidéu, Uruguai. A mesma revista A Cigarra anunciava naquele ano que mais do que poderiam esperar os pessimistas e descrentes que não acreditam na possibilidade de realizar tanto em tão pouco tempo, o Motel Clube de Minas Gerais cresceu muito. Hoje, ele constitui a maior rede hoteleira da América do Sul, colocada a serviço de seus próprios proprietários. À medida que a rede se espalhava pelo Brasil, se popularizando e popularizando o turismo nacional, ao longo dos anos 1960 e 1970, o Clube Náutico Água Limpa se tornava destino usual de parcela da classe média e da alta sociedade mineira, disputando atenção com outras 2 agremiações e sedes sociais erguidas no encalço da BR-3. A primeira delas, o Clube do Retiro das Pedras, fundado em 1957 e inaugurado em 1958, com projeto do arquiteto Eduardo Mendes Guimarães Júnior. E o segundo, conhecido originalmente como Unidade de Vizinhança Quintas do Morro do Chapéu, depois Morro do Chapéu Golf Clube, que teve o loteamento aprovado no mesmo ano de 1958. Fernando e José descreveram que a região do balneário era maravilhosa, mas lhe faltavam instrumentos do progresso. Hoje, graças ao motel, tudo está no lugar: água, luz, telefone, esgotos. E o Clube Náutico Água Limpa vai sendo modernizado, vai sendo preparado para oferecer o maior conforto e tranquilidade possíveis a seus sócios. Ao que os anúncios indicavam, as promessas imobiliárias da BR-3 estavam começando a decolar. E quanto ao Motel Clube Minas Gerais, os jornalistas Fernando Brant e José Nicolau escreveram: "Você pode ficar certo, o MCMG não para, continuará sempre, dentro do espírito das ideias de seu fundador, buscando dar a seus sócios o maior conforto, as melhores férias." O jovem jornalista Fernando Brant, que logo ficaria famoso como músico integrante do Clube da Esquina, acertara precisamente que o MCMG não iria parar. Mas depois de 10 anos sendo gestado nas mãos da família Drummond, ganhando notoriedade em todo o país, quem assumiria a história do Motel Clube a partir de 1970 seria um empresário alemão chamado Julius Schlanger. Nascido em Düsseldorf, Julius chegou ao Brasil aos 18 anos. Trabalhou com comércio de importação e exportação em Belém do Pará, até se fixar no Rio de Janeiro em 1950, para se dedicar à indústria hoteleira. Em 1970, ano em que o Motel Clube Minas Gerais celebrou cerca de 200 mil reservas, o alemão assumiu o controle da Companhia de Empreendimentos Minas Gerais,
sucessora da Motel Clube Sociedade Incorporadora Leda e administradora do MCMG. Uma nota publicada no Jornal do Brasil em 1971 destaca que a nova direção se responsabilizou por todo ativo e passivo e já investiu acima de 3 milhões de cruzeiros no aperfeiçoamento dos serviços e das instalações hoteleiras, enquadrando o Motel Clube Minas Gerais entre as maiores e mais importantes entidades internacionais do gênero. Nos bastidores, contudo, a negociação entre a família Drummond e a família Schlanger gerou uma notícia discreta no Jornal Diário do Paraná, publicada em 17 de janeiro de 1973. Intitulada de Ex-dono do Motel Minas teme pela vida, a nota conta que o comerciante Hamilton Caetano Drummond, ex-dono do Motel Clube Minas Gerais, compareceu à delegacia de homicídios, a fim de pedir garantias de vida para ele e sua família, que estariam sendo ameaçados de morte. Em sua representação, apontou Julius Schlanger e Léo Schlanger como autores de uma série de telefonemas para a sua residência. A declaração do ex-presidente do MCMG indicava que as ameaças são decorrentes da venda do Motel Clube Minas Gerais, hoje Motel Clube Brasil, a Julius e Léo. Os dois ficaram devendo-lhe determinada importância e não querem aceitar nenhum acordo para um acerto de contas. Segundo Hamilton, há menos de uma semana procurou os dois pela última vez, mas não conseguiu chegar a um acordo e ainda passou a ser ameaçado através de telefonemas. De toda forma, em setembro do mesmo ano, Julius receberia o título de cidadão carioca, conferido pela Assembleia Legislativa da Guanabara. O motel congrega hoje 150 mil sócios na Guanabara e cerca de 400 mil em todo o Brasil, aos quais presta serviços, oferece hospedagem e alimentação, empregando para isso 6 mil pessoas, em equipes espalhadas em todas as regiões, diria a nota publicada no jornal. A revista Manchete atribuía o novo título do senhor Julius Schlanger por ter tornado as férias mais acessíveis a um número maior de pessoas. Da primeira e singela hospedaria, construída às margens da lagoa de... Você está querendo demais passar um fim de semana no Rio, mas quando pensa na passagem, você desiste. Agora, você pode ir curtir uma praia, ver uma boa peça, fazer uma compra, divertir-se, relaxar, entrar numa boa. Segunda-feira você estará bem disposto para o trabalho. Terá passado o fim de semana que há séculos você desejava. E o melhor, você foi de avião e hospedou-se num dos melhores hotéis da cidade, o Oton, de classe internacional. E o que você pagou por tudo isso? Passagens de ida e volta, taxas de embarque, hospedagem, etc. Apenas 3 mil cruzeiros se você foi sozinho. Se você foi com a esposa, nas mesmas condições pagou somente 3.500 cruzeiros. Como isso é possível? Com o título Viagem de Graça. Se não acredita, leia a reportagem. O jornal Correio Brasiliense do dia 24 de julho de 1977 noticiava o novo Clube Náutico Água Limpa, agora um clube aéreo de viagens nos moldes europeus, em que turismo é coisa que se deve fazer constantemente, por pequenos espaços, mas sempre. A reportagem seguia, explicando: este clube oferece oportunidades de você ir e voltar a qualquer ponto do país, sem pagar a passagem de avião, e pagando somente a hospedagem nos hotéis selecionados por ele. Conforme modelo de negócios do Motel Clube Minas Gerais, para gozar destes benefícios, era preciso se tornar sócio do novo clube aéreo. Nesta primeira oferta, o título familiar poderia ser adquirido pelo valor de 6.500 cruzeiros, mais 500 cruzeiros da taxa de inscrição.
Feitos os pagamentos da taxa e da primeira parcela do título, você só precisa avisar com antecedência que quer viajar no dia tal. Em 1979, a novidade era anunciada em São Paulo, em uma reportagem da jornalista Miriam Guedes de Azevedo, que fez uma breve recordação da história. Antes de ser um clube aéreo de viagens, o Água Limpa era apenas um clube náutico. Sua sede fica nas margens de uma represa, em Belo Horizonte, onde possui área para camping, lagoa de água mineral para a prática de esportes, sauna, restaurante, salão de jogos, áreas verdes, playgrounds, chalés e apartamentos. Segundo Miriam, a descoberta do clube aéreo era de Cid Drummond, empresário mineiro, proprietário único de todo um complexo turístico que usa técnicas avançadíssimas para atender a seus associados. Com a compra de 5 aviões DC-3, o Clube Náutico partia agora para uma atividade inédita em toda a América do Sul: transportar seus associados em aviões próprios, transformando-se assim em clube aéreo. Depois de experimentar um dos roteiros da empresa, a jornalista relata os cuidados do idealizador com a experiência dos associados. O voo nos aviões do clube merece destaque especial. Os aparelhos foram totalmente remodelados, sob orientação direta de Cid Drummond. Internamente decorados com extremo bom gosto, com carpetes coloridos, cortinas nas janelas e poltronas estampadas, oferecem um certo clima de intimidade. Uma vez liberados os cintos de segurança, os passageiros têm total liberdade a bordo das aeronaves, podendo até fazer uma visita à cabina de comando, onde os tripulantes têm sempre uma maneira simpática de deixar qualquer um à vontade. Se por um lado a alcunha do Clube Náutico Água Limpa era mantida, um outro sobrenome assumia agora o noticiário. No lugar de Cid Mattioli Drummond, terceiro filho homem de José Caetano Drummond, que constava no quadro do Motel Clube Minas Gerais como diretor tesoureiro até junho de 1968, agora os jornais atribuiriam o novo clube aéreo a Cid Drummond ou Cid Mattioli Drummond, sem qualquer menção ao MCMG. Dentre as opções de passeios do clube, estavam as cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Guarujá, Caldas Novas, Ubatuba, Guarapari, Poços de Caldas, Belo Horizonte, Angra dos Reis, Foz do Iguaçu, São Lourenço, Paraty, Cabo Frio, Gramado, Ouro Preto, Lindóia, Salvador, além dos convênios internacionais com Argentina, Paraguai e Uruguai. Nas hospedagens, também nada de Motel Clube Minas Gerais, Motel Clube do Brasil ou Interpass. Os sócios ficavam acomodados em hotéis da primeira classe das redes Oton, Sheraton e Holiday Inn. Os primeiros aviões do canal foram adquiridos em um leilão promovido pela Força Aérea Brasileira. Estampados com os dizeres Clube Náutico Água Limpa, os 5 Douglas DC-3 desta curiosa frota só não chamariam mais atenção que uma aeronave soviética que pousou no aeroporto da Pampulha, em outubro de 2001. Proveniente das ilhas oceânicas de São Tomé e Príncipe, na costa ocidental da África, o clássico Yakovlev Yak-40 seria a mais moderna aeronave a viajar com os sócios do clube até agosto de 2002, quando um incidente de percurso selou seu destino. Segundo informações publicadas no Aeroentusiasta, um site de apaixonados por aviação, consta que em 5 de agosto de 2002, o Yak-40 realizava mais um voo entre a Pampulha, BH, e Foz do Iguaçu, PR. Mas devido a condições meteorológicas adversas no destino, foi realizado um pouso não programado no aeroporto de Ribeirão Preto, SP.
A operação do exótico avião com passageiros brasileiros a bordo teria chamado a atenção das autoridades locais que foram a bordo para checar a documentação. Diante das irregularidades encontradas, o DAC reteve a aeronave em solo, inicialmente por irregularidade na licença para operar no país. Posteriormente, outras inconformidades foram apuradas, e a Justiça Federal finalmente decretou a apreensão da aeronave, que permanece até os dias atuais em Ribeirão Preto. O Clube Náutico Água Limpa voltaria a estampar uma outra aeronave entre 2013 e 2014, um Boeing 737-300, que havia pertencido à extinta Webjet, assumindo também um novo nome fantasia, o Viajar.com.vc. À frente da nova temporada estava agora Cid Drummond e Cristiane Drummond, filhos de Cid Mattioli Drummond. Tendo como base a cidade paulista de Rio Preto, todo fim de semana existia uma viagem programada. O avião decola no início da manhã e retorna ao anoitecer. Há também viagens que duram 2 ou 3 dias. A proposta é oferecer passeios para os mais variados pontos turísticos do Brasil. Por enquanto, há passeios programados para Caldas Novas, Cabo Frio e Campinas, reportou o jornalista Bruno Ferro em fevereiro de 2014, no Diário da Região. Funciona assim? O sócio entra no site, vê a programação e faz a reserva. Algumas viagens são de graça, como as 3 já programadas, e outras por um preço inferior às passagens aéreas comuns. Em outubro daquele ano, o clube celebraria a inauguração de um lounge no Plaza Avenida Shopping, na cidade sede. A jornalista local Malu Rodrigues, cujo site Malu Visita já havia registrado ao menos 2 passeios do Viajar.com.vc, publicou: "O lounge é uma ótima oportunidade do consumidor conhecer e adquirir os planos do clube." Durante o evento, o presidente de honra, Sr. Cid Mattioli Drummond, o diretor-presidente Cid Drummond e a diretora social, Cristiane Drummond, receberão a todos e apresentarão esse novo conceito de viajar, inédito na América Latina. Poucos meses depois, contudo, o Boeing 737-300 se assombraria com o mesmo destino que foi dado ao avião soviético. Enquanto o trijato abandonado segue atraindo curiosos em Ribeirão Preto, a aeronave da Viajar.com.vc ficaria em solo do aeroporto de Rio Preto, onde também segue sendo fotografada por entusiastas da aviação. As 2 máquinas pareciam indicar que era hora da viajante alcunha Água Limpa aterrissar as asas de volta no chão. Afinal, o que teria acontecido com o mais pitoresco Recanto das Alterosas? Na manhã do dia 11 de setembro de 1970, chegava às bancas uma edição do Jornal do Brasil com uma pequena mensagem de um leitor chamado Jorge Bentes. Educada e editada, de maneira que pudesse caber na seção de cartas do periódico, dizia: "Alguns anos atrás, por intermédio da construtora Alfa, com sede em Belo Horizonte e filial no Rio, tendo como diretor o Sr. Hamilton Drummond, atual presidente do Motel Clube Minas Gerais, comprei 2 terrenos no balneário Água Limpa, estando agora ambos pagos. Há muito tempo procuro informações sobre os ditos terrenos, sem nada conseguir, seja no Rio, seja em Belo Horizonte, ou no Motel Clube Minas Gerais, onde o Sr. Hamilton Drummond nunca é encontrado." Com a sequência cortada, no parágrafo seguinte, Jorge questiona: "Afinal, a construtora Alfa ainda existe ou faliu? O Sr. Hamilton Drummond ainda tem ou não alguma coisa com o assunto? E a documentação assinada por ele nada representa?" Com a publicação de minha carta,
Talvez os responsáveis pela venda do terreno resolvam atender minha pretensão, justa e de direito. 33 anos depois, outra cidadã brasileira recorreria ao Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento de um lote comprado no balneário. Em novembro de 1954, Marísia Malheiros firmou com a construtora Alfa um compromisso de compra e venda de um lote em Nova Lima, em caráter irrevogável, quitando a última prestação em dezembro de 1960. Como não lhe foi firmada a correspondente escritura definitiva, em janeiro de 1999, ela ajuizou uma ação de adjudicação compulsória, ação judicial destinada a promover o registro imobiliário quando não vier a ser lavrada a escritura, detalhou uma reportagem publicada no Jornal do Comércio de 2003. Como o juiz da primeira vara de Nova Lima entendeu que ocorreu a prescrição, uma vez que o tipo de ação prescreve em 20 anos, a compradora apelou ao Tribunal de Alçada de Minas Gerais, que contudo manteve a sentença, levando Marísia a recorrer ao STJ. Em votação, os integrantes da turma seguiram o entendimento do ministro Rui Rosado, que apontou que o contrato de compra e venda de bem imóvel, sem cláusula de arrependimento, confere ao comprador que cumpre integralmente a sua prestação o direito de o juiz imprimir caráter definitivo ao contrato preliminar. Em março de 2003, a bibliotecária Marísia Malheiros sairia vitoriosa da decisão em Brasília, abrindo uma margem de esperança para outros tantos vizinhos de lote em situação parecida no balneário Água Limpa. Outra pessoa otimista na virada da década de 1990 para os anos 2000 era o advogado especializado em direito imobiliário Lauro Alves Garcia, conhecido por coordenar e planejar a venda de loteamentos importantes na capital mineira e adjacências. Desde os anos 1980, que o empreendedor vinha esperando um boom imobiliário em direção ao denominado vetor sul da região metropolitana de Belo Horizonte. Cumprindo as expectativas de Lauro, o novo século revelava mesmo uma nova era da BR-3, conhecida agora como BR-040. Depois de ser pavimentada e inaugurada nos idos dos anos 1950, abrindo espaço para o surgimento tanto do balneário Água Limpa como dos bairros e condomínios Jardim Canadá, Vale do Sol, Retiro das Pedras, Morro do Chapéu, Miguelão e os primeiros loteamentos modernos do Vale do Mutuca, a aprovação do condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses, em fins dos anos 1990, reaqueceu e intensificou a especulação imobiliária da região. Também às margens de uma represa artificial, o novo empreendimento se aproveitava de uma das 3 lagoas idealizadas pelo britânico George Chalmers, à frente da St. John Del Rey Mining Company, construídas entre 1904 e 1937 como coletoras de água para a usina hidrelétrica Rio de Peixe, que passaria a fornecer energia para a companhia. Em função da herança inglesa, a Lagoa Grande ficaria conhecida como Lagoa dos Ingleses, ganhando também a arquitetura do centro comercial na entrada do loteamento. Quando o Alphaville mineiro ainda era uma semente, portanto, Lauro já pesquisava a região. Em 1987, conheci um bairro enorme, em torno da Lagoa de Água Limpa, a 1 quilômetro da Lagoa dos Ingleses, na BR-040, denominado Balneário Água Limpa, contou o advogado para a jornalista Marina Alves, em entrevista publicada no caderno Habitar, do semanário Pampulha, no dia 27 de novembro de 2009. Na sequência, Lauro Garcia faz uma revelação que pode ter ficado oculta em toda a imprensa brasileira até aquele momento, e que hoje encontra eco em muitos moradores do balneário.
Descobri que ele havia sido lançado pelo governador Juscelino Kubitschek para ajudar a financiar sua campanha à presidência da República. Unidades foram vendidas no Brasil inteiro. Em Belo Horizonte, os lotes haviam sido comprados por integrantes de famílias importantes na época. Muito longe e sem urbanização, o bairro não decolou.